Gente, olha que legal que eu achei em Lucas, no capítulo de número 24, para a gente ter uma noção, num dia como hoje, como seria muito bom a gente ir pelo caminho da simplicidade, não é? Tem uma história que só tem em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, que é aqueles discípulos que estavam a caminhos de Emaús, uma pequena aldeia que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E esses discípulos, a Bíblia diz assim, no dia da ressurreição de Cristo, num dia, eles estavam indo para Emaús, e a Bíblia traz esse relato, irmãos. Preste atenção em alguns detalhezinhos que tem aqui, que eu quero compartilhar com a igreja, para que nós possamos estarmos nos preparando para esse momento tão legal aqui da nossa igreja, que é o momento da ceia. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 24, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde tudo que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram em crer em tudo o que os profetas falaram. Gente, olha que interessante. Os discípulos aqui, e me parece que esses 2 discípulos, com certeza eles não faziam parte do colégio lá dos 12, né? Mas eles tinham uma vida muito próxima com Jesus. E os discípulos mostram algumas coisas que eu quero que vocês compreendam hoje. Eles estavam ali, irmãos, e na primeira indagação, quando eles dão uma resposta sobre o que eles estavam conversando, quando eles dão um relatório do que aconteceu, a Bíblia diz que eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, mas eles não sabiam de tudo. Eles estavam presos a uma coisa que a maioria de nós nos prendemos, as versões da verdade que os seres humanos gostam de levantar diante de fatos. A versão que eles tinham era a versão humana, mas a verdade divina era outra. Irmãos, é impressionante como que nós temos uma dificuldade muito grande de crer no que está escrito, no que for escrito, no que está prometido na Bíblia. Humanamente, nós temos uma resistência assim, será? Queridos, é muito interessante o que esses discípulos, eles estavam com a versão dos homens, mas eles não sabiam a verdade divina. Por isso que Jesus fala para eles assim: como vocês custam a entender, não é? Aí Jesus começou a explicar para eles, desde Moisés. A Bíblia vai dizer que Cristo começou a compartilhar com ele, falando o que deveria acontecer com Cristo, e começou por Moisés até chegar em Jesus. Irmãos,
É interessante que essa conversa aqui terminou, me parece que em um momento de ceia. Me parece também que todas as vezes que os discípulos de Jesus se reuniam para alimentar-se, eles tinham a prática ali de parar um pouco e não fazer daquilo só uma matação de fome, mas também um momento de reflexão sobre as bênçãos de Deus. Olha o versículo de número 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Glória a Deus, igreja. Irmão, sabe o detalhe aqui? Sabe como esses discípulos reconheceram Jesus? Num momento, em um detalhe muito simples, quando Jesus estava partindo o pão. Tanto é que o testemunho deles, quando eles percebem que é Jesus, e quando eles voltam para Jerusalém, passe a sua Bíblia à frente ali, quando eles começam a testemunhar, versículo de número 33, por favor. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como, olha aqui irmãos, esse detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, e como fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Sabe o que esse texto mexeu comigo essa semana? Sobre a simplicidade do Evangelho. Nós estamos olhando agora, irmãos, estamos tão preocupados e precisamos nos preocupar, orar por tudo que está acontecendo, não só em Israel, mas em todo o mundo, mas especificamente em Israel, porque sempre mexe com a nossa escatologia interna, não é? Será que é Gog e Magog mesmo? E será? Os irmãos aí estão tendo várias teses, várias teorias, tudo bem, mas sabe uma coisa que eu quero chamar a atenção? Entre Cristo e você, Ele vai buscar na simplicidade. Na simplicidade. Não espere nem nada espetacular assim. Cristo vai chamar a sua atenção. Olha, eu fiquei apaixonadíssimo mais uma vez por esse texto. Quando eles testemunham, falam assim, ó, o nosso coração estava queimando, a gente estava sentindo, mas nós o reconhecemos quando ele partia o pão. Por que será que a gente complica tanto isso? Por que a gente complica tantas coisas em volta de Jesus? Por que nós levantamos tantas barreiras para que as pessoas, tantas teses, tantas teorias, só sobre a volta de Jesus, a gente se perde em várias teses, em várias teorias, só sobre se isso é assim, se isso é assado, mas naquilo que é fundamental, para que o nosso coração continue aquecido, para que nós compreendamos quem é Jesus, Ele vai na simplicidade, amém, queridos? Não tente complicar isso, não tente elaborações assim profundas. Cristo vai tocar em nós de uma maneira muito simples. Aqueles discípulos tiveram uma experiência ali maravilhosa. Estavam andando tristes, não criam na palavra, mas de repente o próprio Cristo. E o que eu fiquei pensando assim, o que compartilhar com a igreja sobre essa realidade aqui? Eu quero dizer uma coisa para você se apegar nisso. Se você está vivendo uma realidade dessa, que as coisas não estão muito legais para você, que as coisas não estão acontecendo dentro da sua expectativa, eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é a sua versão e uma coisa é a versão dos homens em volta desse problema que você está vivendo. Mas uma outra coisa é a verdade divina que Ele quer revelar dentro desse problema que você está vivendo. O que Deus quer mostrar para você? E uma coisa que Deus vai mostrar para você é o próprio Cristo te fazendo lembrar que no mundo você vai ter aflições, mas você tem que ter bom ânimo, porque este Cristo simples, que se revela na simplicidade, Ele venceu por você e vai chamar a sua atenção em coisas simples. Tem um momento que aqueles discípulos pedem para Jesus ficar. Eu queria que nós pedíssemos para Jesus ficar nessa noite. Eu queria que nós fizéssemos
desse cântico agora, aquele cântico, é um cântico assim, do tempo do Saulo. Saulo sabe esse cântico, né? Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos pedir para Jesus ficar e mostrar para nós na simplicidade as coisas.